Okay, guys, estamos de volta. We are back to our virtual class. Ok? Na realidade, gente, eu vou começar a fazer uma revisãozinha rápida. Não é? Essa primeira lição foi News from a Pen Pal. Não é? São a novidade aqui do amigo virtual, as notícias do amigo virtual. Isso aqui que é um textozinho que tem um American Teenager, né? Esse textozinho que a gente, não sei se nós chegamos a corrigir, né? Uma adolescente americana escrevendo para um brasileiro, certo? E isso aqui depois a gente vai ver isso na continuidade das nossas aulas, né? Porque vai ter uma programação da gente dar continuidade com as nossas aulas online, né? Virtual class. Então vamos estar juntos de qualquer maneira, né? Saudade é grande, mas é isso mesmo, gente. Vamos aproveitar que estamos em casa, né? Estamos curtindo aí com os pais, né? Então aproveitando aí para descansar e também para ajudar também, saber dividir o tempo, acho que isso é muito importante, né? Então nós aqui temos na lição a gente, depois vou dar voltar aqui, né? Para a gente rever uma questão de horas, né? Que eu fui logo para a questão na primeira unidade, eu deixei para horas, vocês viram isso no ano passado, eu fui logo para a questão da prática da linguagem aí na página 14, você tem aí a forma do verbo to have, o verbo ter, né? O verbo ter, você tem, ele é usado também não só de posse, como também ele é usado nas refeições, não é isso? Quando eu digo assim, por exemplo, I'm gonna have breakfast, né? Ou have a Coke, né? Tem uma Coca-Cola, né? I'm going to have a juice, vou tomar um suco, né? É no sentido de você tomar, né? O beber, o verbo beber, drink, você usa o verbo have também, você tomar um café, have a coffee, né? A gente usa nas refeições, né? Como também antes de um alimento, ou seja, por causa das refeições você tem have breakfast, have lunch, have dinner, né? Que você tem, se você for fazer uma tradução ao pé da letra, né? Quando nós dizemos have breakfast, é o tomar o café, né? Da manhã, mas have lunch, lunch não é lanche, é um almoço, porque lanche é um falso cognato, né? Uma palavra que parece ser e não é. A palavra cognata, eu acho que vocês falam para vocês, é aquilo que é semelhante ao português, não é? Como por exemplo, se eu disser assim, situation, problem, então essa é uma palavra cognata. Mas se eu disser lunch, lunch é almoço, não é lanche. Lanche é snack, né? Então have a snack, eu vou ter um lanche, vou lanchar. Então se eu vou ter um almoço, have lunch, aí eu digo eu vou almoçar. Mesma coisa, vou ter um jantar, have dinner, eu vou jantar. Então é usado nas refeições, como também o have é usado antes de um alimento qualquer, antes de um lanche, ou antes de, eu vou, por exemplo, tomar um suco. I'm going to have a juice. I'm going to have a juice. I'm going to have a coffee. Né? Então, eu não vou dizer um drink of. Eu posso até dizer, usar o verbo beber. Mas o verbo de beber é simplesmente o ato de beber. Né? Então, quando você vai comer uma refeição, você geralmente usa o have. Pode ser eat também. Eu posso dizer eat lunch ou have lunch. Né? É mais uma opção do verbo have, que não é só o verbo ter, posse. E aqui você tem a conjugação, vocês observem que na terceira pessoa o verbo muda para has. Então aqui eu vou colocar só a conjunção negativa para vocês verem. Na negativa, o que é que vai acontecer? Eu vou usar na primeira pessoa, na negativa eu vou usar o auxiliar do. Então vai ficar I or you don't have. Não é isso? I or you don't have. Certo? Vou mudar a cor aqui. Eu vou usar para destacar que nós usamos o auxiliar, né? Aqui na negação. Se aqui for terceira pessoa, o que acontece na terceira pessoa? Na terceira pessoa eu vou usar o verbo have, mas olha o que acontece. Eu vou usar aqui o auxiliar, vai ser doesn't, né? Aliás, a terceira pessoa é he, she, it, né? Então, vou colocar aqui, vai ser doesn't
doesn't, e o verbo have. Veja que o verbo voltou à forma infinitiva. O verbo só muda na terceira pessoa singular na forma afirmativa. Então, quando você passa ele para a negativa, o verbo volta tudo a ser ficar have. Então você veja que em inglês, né, essas conjugações são fáceis, não é? Já como outras línguas, né? Assim para as línguas hispânicas, né? Como por exemplo a de origem latina, né? Como o francês, né? O espanhol mesmo, o italiano, toda a conjugação muda, não é? Como o inglês, só muda na terceira pessoa do singular. Esta particularidade no caso presente. Quando se trata no passado, não muda nada. Todos os verbos são no passado iguais. E o auxiliar é um só para todas as pessoas. O auxiliar que eu falo é o verbo, aliás, é don't e doesn't. Né? São os auxiliares usados no tempo presente. Só tem esses dois. No caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou usar a negativa normal. Né? We don't. Então, we don't have. We don't have. Está aqui, ó. Normal isso aí. Né? Na interrogativa, a mesma coisa. O que acontece? Aqui está o pronome I, you, he, she, it, we, you, they. Então, aqui é diferente. Aqui o que eu vou fazer? Eu posso fazer isso, ó. E aqui eu colocar have. E aqui, o que é que eu vou colocar? O auxiliar, lembre-se, na interrogativa, ele vem antes do sujeito. O auxiliar vem antes do sujeito. Vou pensar aqui. Então, o que acontece? Então, se eu estou usando don't na negativa, para you vai ser o mesmo auxiliar usado na interrogativa. Só que aqui eu vou fazer a pergunta, né? Do you have? Do I have? Do I have? Eu tenho. Do you have? Do you have a car? Do you have a book? Não é? Então, a mesma coisa. Se aqui é terceira pessoa, eu vou colocar o quê? Das. E aqui, a mesma coisa, né? Deixa eu apagar aqui para imprensar, senão não vai dar. Porque o quadro aqui é muito grande. Então, gente, aqui é um quadro para poder a gente dar essas aulas virtuais. Né? Não é aquele quadro que a gente tem que vai de um canto ao outro, na parede. E vocês sabem que eu escrevo muito. E se eu tiver cuidado, eu vou até a parede. Não é verdade? Então, don't have. E aqui, ó, do. Não é isso? Do. Deixa eu ajeitar aqui, senão vocês já acham que não dá para ver direito. Então aqui é have. Certo? Então veja, gente, a interrogativa. Então o que é que vocês tiraram a conclusão? Que o das é usado para he, she, it, para as três pessoas do singular. Não é isso? Então se eu quero fazer uma pergunta, o auxiliar vem na frente. Porque sempre na interrogativa, não esqueça, sempre na interrogativa, o question, na pergunta, que é a mesma coisa, né? Question é pergunta ou forma interrogativa. Sempre eu vou usar o auxiliar na frente. Então, qual é a estrutura? Eu geralmente chamo assim, na interrogativa, a estrutura vai ser auxiliar, não é? Então vai ser auxiliar, né? Então eu vou colocar aqui, vai ser o auxiliar usando auxiliary, né? Que é o auxiliar, auxiliary, né? Aí vai ter o que? O que mais? O sujeito, o subject, que a gente abrevia assim, e o verbo. Então, essa é a estrutura da forma interrogativa. Né? E na negativa, né, vocês sabem que, né, a estrutura vai ser diferente. Né? Vai ser justamente esta aqui. Né? Vai ser o sujeito, subject, o que? Na negativa, o auxiliar e o verbo. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Aqui é AUX, é auxiliary, auxiliar, né?
auxiliary. É porque eu tinha botado em inglês. Auxiliar, auxiliary, aí tá certo. Auxiliary e o verbo. Tá certo? Então, esta é a estrutura auxiliar, auxiliary, subject, auxiliary, o sujeito e o verbo. Muito bem, então aqui, ó, na interrogativa, quando eu pergunto, se eu perguntar, what do you do? Veja bem, vamos ver o verbo fazer. What do you do every day? Para vocês não confundirem, gente, ó. What do you, aqui o auxiliar, what do you do, eu vou usar o outro verbo, esse aqui é o verbo fazer. What do you do, não confundir, nós temos o verbo e o auxiliar do. Esse do aqui não tem tradução, é um auxiliar para fazer pergunta, certo? Então toda vez que você vai fazer uma pergunta no tempo presente, você tem que usar o auxiliar that. Então toda vez eu vou estar aqui, ó, simple present, no simple present, vocês vão usar os auxiliares do e das. Então do e das é usado no tempo presente. Quais são as formas? Ó, nas formas interrogativa, vocês estão vendo o auxiliar, são nessas duas formas, forma interrogativa e forma negativa. Por quê? Afirmativa é o próprio verbo, é a própria conjugação do verbo. Quando eu quero dizer qualquer coisa na forma afirmativa, eu vou ter que usar o sujeito e o verbo. Né? Então, what do you do in the morning? O que é que você faz pela manhã? Então, você se levanta cedo, toma café e vai para a escola. É a sua atividade. Então, what do you do in the morning? Or every day? What do you do every day? Né? Então, eu estou perguntando o que você faz todo dia. Você diz, eu faço, não, vai logo dizendo. Né? I get up early. Então, eu levanto cedo. Então, está aqui, I get up, né, que é levantar. I get up early, vírgula, né? Have breakfast, toma café. Have breakfast, né? Que é o verbo, no caso aqui, tomar café, o verbo no sentido de tomar. Have breakfast, né? Então podemos dizer mais, tomo banho, tomo café, mas I have breakfast and go to school. Go to school. Não precisa dizer, colocar I go novamente, porque já tem uma conjunção I. Eu posso dizer o trabalho, mas não precisa. Agora, se fosse uma parada ali, tivesse um pontinho, sim, você não pode começar um verbo sem sujeito. Ou nem pode responder sem sujeito. Às vezes você pergunta, você vai à escola? Sim, vou. Em português você responde só com verbo. Mas em inglês não pode dizer, yes, go. Yes, I go to school. Mas só que você vai responder o verbo, o auxiliar na pergunta. Não precisa responder a frase toda. Né? Então, what do you do every day? Aí eu estou respondendo. Mas se eu disser, por exemplo, do you watch TV every day? Então, eu vou perguntar, do you watch TV every day? Então, do you, né? Do you watch, olha o verbo aqui, assistir. Eu não posso fazer a pergunta com o verbo. Eu preciso do auxiliar para fazer a pergunta. Então, do you watch TV every day? Every day. Né? Então você vai dizer, sim, eu assisto. Não precisa responder com o verbo, hein, galera? Se você responder com o verbo, está errado. Vou botar aqui de propósito, vocês vão riscar. Yes, I, porque isso aqui é uma tradução no português, ó. Yes, I have. Então vocês fazem isso. O correto é yes, I do. Porque quando você pergunta com do, você responde com do. Se eu perguntar em relação, né, seu irmão assiste TV todo dia? Então, does your brother watch TV every day?
Ok? Então, né, você vai responder yes he does. Você não vai dizer sim, ele assiste. Por isso é português. Você tem que responder com auxiliar. Ok, galera? Então, vamos aí. Daqui a pouco a gente vai voltar para dar continuidade.